Ok, minha gente, já de volta. Já vou apresentar o Edson para vocês, que vem aí a 40ª Semana Espírita de Teresópolis. E o tema, interessantíssimo o tema. Há meses atrás, eu conversando com um amigo meu, né? Ele estava falando sobre o kardecismo, né? O kardecismo é baseado no livro de nos livros de Allan Kardec. E ele estava falando comigo, falou para mim, o kardecismo não acredita em Jesus Cristo. Aí eu chamei, eu falei, não consegui ficar de boca fechada, eu tenho que aprender a ficar de boca fechada em alguns lugares e em alguns momentos. Mas eu fui falar com ele, eu falei, olha, cara, o kardecismo, ele é basicamente Jesus Cristo. É Allan Kardec, eu falei, Allan Kardec é um cara, é um homem, né, que viveu na França e pegou o Evangelho, pegou a Bíblia e colocou algumas questões ali e criou livros, né, em cima disso. Então é completamente diferente do que você entende. Tive que explicar isso para ele. É mais ou menos assim, não é, Edson? Bom dia. É isso, meu bom dia a todos. É exatamente isso. Na verdade, a gente até tenta tirar um pouco a questão de espiritismo kardecista, né? Porque é espiritismo. Kardec simplesmente codificou a doutrina dos espíritos, mas, como você falou, como um homem de carne e osso, e nós temos ele na qualidade de um espírito bom, né? Mas de um espírito como todos nós. Sim. Ele simplesmente, na época, estava ali, foi o codificador da doutrina espírita, porque se preparou para isso, né? Era um cientista, antes de tudo. Começou a ver aquelas modificações das mesas e tudo mais, e aquele ali ele achou que tinha alguma coisa diferente ali. Como é que pode uma mesa, que é uma coisa estática, que não tem vida, se mexer? Então, através disso, ele foi empurrado a estudar, a ver o que estava acontecendo atrás daquelas mesas, por que elas mexiam, por que elas davam respostas sim ou não, batiam uma vez, 2 vezes, tal, conforme era determinado. Então, por que isso? Tinha que ter uma razão. Uma mesa não tem vida própria, a gente sabe disso, né? É um ser inanimado, né? Então, através disso aí, ele pegou e falou assim, poxa, tem alguma coisa. Aí foi estudar magnetismo, porque ele era um cientista, né? Professor, cientista. Então, através disso aí, ele começou a entender. Falou assim, espera aí, não tem nada, não tem uma linha, não tem nada, não tem ninguém mexendo, não tem equipamento nenhum empurrando essa mesa, fazendo com que ela se mexa. O porquê disso aí? Aí começou a estudar, começou a ter respostas, começou... E uma coisa interessante, nós dizemos que todos somos médios, né? Nós espíritas temos essa concepção que todos somos médios, mais ou menos em determinados graus. O Kardec ele não tinha mediunidade nenhuma aparente, ele não era psicofônico, nem psicográfico, não ouvia, não, entendeu? Mas ele tinha esse entendimento que tinha alguma coisa ali por trás. Aí foi onde ele entendeu que o que tinha por trás das mesas, a gente chama de mesas girantes, né? Era exatamente um espírito que estava mandando as mensagens. Agora, eu li muita coisa, estudei muita coisa sobre Kardec há anos atrás, né? Ele era um profundo conhecedor da Bíblia, né? Sim, ele era estudioso da Bíblia. O Kardec, na época dele, como muitos, né? Ele Pestalozzi estava ali, né? Ele foi contemporâneo, então ele estudou muito. Era um aluno muito aplicado dentro de sala de aula, né? Então, com tudo isso aí, e naquela época a França era o berço da civilização, né? Mas tinha uma guerra, e ele tentou, um livro dele, que eu não me lembro bem agora o nome, eu me lembro perfeitamente do livro. Tinha uma guerra muito grande entre católicos e protestantes, que era o protestantismo que estava começando, né? Exatamente. Hoje, aqui no Brasil, são os evangélicos, mas o protestantismo que estava começando. E ele lutava dentro da faculdade, da universidade em que ele dava aula, para acabar com essa guerra entre protestantes e católicos. Porque o raciocínio dele era exatamente esse. Ele já tinha, aquilo que eu falei contigo, já era uma coisa pré-programada. Por que isso? Porque, para a gente, o espírito tem que estar preparado para qualquer situação. Vamos dizer assim, você tem aqui pessoas que se dedicam à medicina, mas ele não chega e entra na faculdade porque
Quando ele entra na faculdade que o pai exigiu, pode ver que não vai ser um bom médico. O pai, a mãe, a família, né? Diz, não, meu filho, eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Não. Se ele for, ele vai ser não um bom médico. Agora, a partir do momento que ele já, ou desde pequeno, ou já vai sendo colocado para ele a medicina, ou qualquer outra profissão, estou falando medicina porque é uma profissão de ponta, né? Que a gente depende a todo momento, sim. né? Então, se ele já tiver aquele impulso, aquele dom dentro dele, vai ser um excelente médico, que ele vai se dedicar àquele paciente dele com carinho, com amor, não só visando o lucro. Não é que não seja necessário, é necessário, mas ele vai estar com amor, com carinho, e vai poder fazer até aquilo que você falou com relação à metanoia. Ah, sim. Entendeu? Cuidar do próximo. Cuidar do próximo. Mas como é que você faz isso? Com carinho. Agora, você tem que ter já alguma coisa dentro de você. Porque senão você vai aprender as duras penas. A coisa vai vir muito mais forte para você, você não vai conseguir. Conforme você falou, você passou anos. Eu te conheço há anos também, nós somos... assim, contemporâneos. Pronto. Porque eu entendo o seguinte, isso sempre foi, a minha vida sempre tive isso na vida, Sim. Principalmente no rádio e na televisão. Sim. Se você não adianta você ir ao culto, tá? Chegar lá, você dá o dízimo, dá a oferta, resolvi o problema. Você até ajuda com cesta básica, a mesma coisa na igreja. O cara vai lá no Padre Jorge, que a semana que vem vai estar aqui, Padre Jorge, um grande amigo que eu tenho, figura fantástica. E você chega lá, bota na sacolinha do padre o dinheiro e está resolvido o problema. Não é isso. Não. Ou na casa espírita, a mesma coisa. Não é isso. Se você não cuidar de alguém que se aproxima de você, que está precisando da sua ajuda, não adianta nada. E importante que você falou, o próximo quem é? É o mais próximo que está de você, está ali do teu lado, e a gente não se dá. Bom, 46ª semana, tem uma curiosidade nisso aqui, né? Que a gente fala de religiões, né? A minha religião, aquela religião, a outra, enfim. Durante essas semanas espíritas que eu vi esses anos todos, né, duas figuras se destacam aqui em Teresópolis e antagônicas. E elas estão sempre comigo aqui. Quer dizer, uma, graças a Deus, está viva, mora lá em Cabo Frio. Elza Pacheco. Elza Pacheco, excelente pessoa. Elza Pacheco e doutor Inês conviveram, trabalharam juntas a vida inteira, né, fazendo um trabalho social, uma espírita e a outra evangélica. E a vida inteira junto. É verdade. E pessoas que trabalharam e trouxeram muita coisa boa para a cidade, ajudaram de muita forma. A gente fica até emocionado de falar de todas as duas. Sim, né? Com certeza. E é exatamente isso. O Espiritismo ele não tem bandeira, você tem que ser católico, ou você tem que ser espírita, você tem que... Não. Dentro do Espiritismo, você sabe disso, existem muitas denominações religiosas. Porque não é o que você ali está, dentro daquele momento ali da questão evangélica, da questão até que, usando um termozinho que você usou no início, protestante, porque, né, não tem a questão evangélica, nós somos evangélicos também, o espírita, porque nós somos evangélicos. Sim. Então também somos evangélicos. E é o tema de agora. Evangelizar sempre. Evangelizar sempre, exatamente isso aqui. Esse tema foi escolhido nessa condição da evangelização, não é só para a criança, né? Porque a gente fala evangelizar, pega logo a criança, não, vamos botar na escola dominical, que é o que o protestante faz, ou vamos levar para a primeira comunhão, né, na igreja católica. Tudo isso é necessário, eu não estou falando que é melhor ou pior, não, mas a evangelização também na casa espírita existe, muita gente não sabe disso. Por quê? Nós evangelizamos através do estudo bíblico, que é o que Kardec codificou. Kardec só mostrou um caminho mais curto da gente entender. Entendeu? O que está na Bíblia é o que a gente faz. Nós seguimos aquilo ali. E esse evangelizar sempre é um evangelizar não só da criança, mas do jovem, do adulto, do idoso, que vai entrar na doutrina espírita para ser evangelizado. Então, os temas da 40ª Semana Espírita é exatamente esse. Né? Você vê aqui, na segunda-feira, o Evangelho e o Homem Novo. É evangelizar.
É você tirar aquele homem velho de dentro da gente, que você fez, de repente, há 2 anos e meio atrás, que você falou, na metanoia. Sim. Você se mudou, se transformou. Como é que nós sabemos que a gente se transforma? É mudando internamente. Não adianta você fazer nada externamente. Não adianta você dar uma cesta básica, que você não está mudando. Não adianta você dar um cobertor quando está frio. Não é isso que a gente... Isso é importante, que é aquele momento ali. Mas a tua mudança interior é que vai falar mais. A tua mudança que é a transformação. Então você está se evangelizando também. Quando você está tirando um homem velho e botando um homem novo dentro de você. Entendeu? Então os temas são assim. Na terça-feira nós temos a infância e a educação do espírito. Ué, mas o espírito, eu não vejo o espírito, como é que eu vou educar? Não é uma coisa, chega a ser engraçada. Eu vou educar o quê? Mas você não vê Deus. E você acredita em Deus. A nós mesmos, né? Não, educação para nós mesmos. Para nós mesmos. Então vamos educar o espírito. De que forma? Mostrando como que se procede, fazendo isso que você falou aqui no intervalo para mim que você fez. Não interessa aí, né? Isso é uma coisa particular. Mas é isso que tem que ser feito, que tua mão direita não veja o que tua mão esquerda está fazendo. E você está... Essas duas mãos estão no mesmo corpo. Certo. Tão próximo, não tem que saber. Não é que tem que saber que foi feito, sim, tal, mas não tem que estar fazendo proselitismo disso. Né? Então a gente tem essas condições. Aqui nós temos na quarta-feira o lar com diferentes religiões. Nós não queremos que todo mundo se transforme em espírita, não é isso. O espiritismo não tem e não quer fazer isso. Não é isso. Nós queremos sim que todo mundo tenha consciência do espírito. Que todas as religiões possam falar do espírito como nós falamos dentro do espiritismo. Que todo protestante, todo católico, todo budista, todos possam falar da mesma forma. No espírito. Nós acreditamos no espírito. Porque é fácil você entender isso. Vamos dizer na Igreja Católica, né? Acho super certo, não estou só fazendo um comentário. Por exemplo, você falou no Padre Jorge, que eu o conheço também, mas tem São Jorge, não tem na Igreja Católica? Tem. Tem. Por que você não pode ser simpático a São Jorge e rezar para ele, e pedir a ele? Não é um espírito? É um espírito. São Jorge é um espírito também, Entendo. Que esteve aqui na Terra. Né? Então, daí, outras formas, né? O próprio budismo entende, conhece, né, sobre o espiritismo. Então, o que nós queremos? Não é a religião do futuro, o espiritismo, mas sim o futuro das religiões. Esse é o interesse do espiritismo. A Isabel, lá do Rotary, está dizendo aqui, meus filhos foram evangelizados no Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Maravilhoso. O importante é que evangelizemos nossas crias em nossas crenças, em nossa fé. Isabel Costa, lá do Rotary. Isso mesmo. Na quinta-feira. Então vamos lá. Na quinta-feira nós temos reforma íntima a lazer do espiritismo. A luz do espiritismo. Então, o que é? É se reformar intimamente dentro do que o espiritismo traz, do conceito de espiritismo. Então, voltamos a falar. A intenção é mostrar na Semana Espírita, para o público não espírita, o que o espiritismo traz. Então, quando lá nos anos 70, que a doutora Inês criou ela, junto com a Marbil Rodrigues, que você conhece muito bem, né? O Marbil está aí entre a gente ainda. Tá? Então, ali eram duas pessoas que criaram, basicamente, a Semana Espírita em Teresópolis. Tá? E as duas vieram trazendo isso até o momento que a idade vai pesando, né, para cada um, e vai abrindo frente para outros trabalharem, e a gente foi chegando aí para trabalhar. Então, quando foi criado exatamente com a intenção de mostrar o que é o espiritismo para quem não é espírita, para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que têm uma visão torcida do espiritismo, que acha que situações
de outras denominações que a gente não tem dificuldade com nenhuma. Você falou uma coisa muito importante, que é o ecumenismo. A gente tem que ser ecumênico, a gente tem que entender que cada religião é a sua religião, serve para você, mas pode não servir para mim. A minha pode não servir para você. Perfeito. E nós temos que nos respeitarmos com isso. Nós temos essa obrigatoriedade de respeitar a todos. Somos diferentes. Graças a Deus que somos. Já não podemos pensar que só o azul é bonito, né? O amarelo também é importante. Então, cada um com a sua visão. Mas temos que ser todos unidos num pensamento que é Cristo. Eu estou vendo a sua camisa aí, metanoia, mas tem uma cruz aí. O que é isso? Por que você é radical? Eu tenho que entender para poder falar sobre isso. Então, exatamente. Você me mostrou o que é, eu não sabia. Eu confessei para você que eu não sabia. Já vi diversos plásticos aí em carros, acho fantástico isso aí. A gente também tem alguns sloganzinhos. Nós estamos, inclusive, saindo agora da questão do suicídio, que é importante que se fale nisso. Teresópolis tem um índice muito grande, infelizmente, de suicídio. Nós temos um trabalho muito grande dentro das casas espíritas em Teresópolis com relação a isso, e nós acabamos de sair agora, né, de setembro, com relação à prevenção do suicídio, né? E nós temos um plásticozinho também que a gente usa nos carros, que é contra, não é suicídio, tá? O que eu vou falar agora, contra o aborto, a favor da vida, que não é um suicídio, porque o suicídio é você que faz, né? Nesse caso, é alguém que cometeu. Aliás, né? Eu ainda não tenho certeza do dia, a vereadora Márcia Valentim já está aqui, eu não sei se vai ser 8, porque me deram 2 dias, ou dia 8 ou dia 12. Vai ter uma marcha aqui em Teresópolis, é uma marcha para Jesus contra o suicídio. Olha só que eu não sabia disso. Tá, e contra o aborto. Olha só que maravilha. Tá? E vamos fazer força para participar. Essa marcha é o senador Magno Malta, que eu acho que ele virá a Teresópolis. Ele é que está programando essa marcha, principalmente contra o aborto. Muito interessante. Para mim, eu sou radicalmente, em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu sou contra o aborto. O aborto é um crime muito... Chega a ser bárbaro. Porque você não dá direito de defesa para aquele feto. Vamos lá. Finalizando aí. Então, sexta-feira, evangelização e a missão espírita. Então, vai se falar, Daniel Vargas é um colaborador também que vem de outra cidade, vai falar sobre isso. Como é que vai se fazer a evangelização e mostrar a missão espírita dentro da evangelização. No sábado, nós temos evangelização e o poder da transformação. Como é que você pode se transformar através da evangelização? E vamos lá assistir no sábado, que vai ser uma palestra também fantástica. Só dando aqui crédito também, é o Mário Henrique. Na segunda-feira é o Marco Juver, na terça-feira é o Marcelo Pellegrino, que são de Teresópolis, Mauro, na quarta-feira, na quinta o Antônio Fonseca, na sexta o Daniel Vargas, no sábado o Mário Henrique, e no domingo encerrando, sendo que esses dias, de segunda a sábado... É à noite. É à noite, às 8 horas da noite, lá no Centro Espírita Aristides Silva, na Rua Muqui. Na Rua Muqui. Tá? Rua Muqui 90, é aquela ruazinha pequenininha que vai sair ali perto acho que posso falar da Cote ali, né? Eu tenho explicado bem isso aí, o povo já sabe. Isso, Então é ali. E no domingo é o Mauro Medeiros, evangelizar rumo ao mundo de regeneração. Porque nós espíritos acreditamos que já entramos num mundo de regeneração que seria terceiro milênio, nós já estamos no terceiro milênio, né? Basicamente, nós já cumprimos 1000 anos, mais 2000 anos, agora nós estamos entrando no terceiro milênio, que vai até 2999. Então, para a gente é isso aí, não é isso? Então, nós já estamos nos transformando, nos modificando, o planeta está mudando. Tudo isso que a gente vê aí na visão espírita, não vou falar aqui sobre, né? Mas na visão espírita, tudo isso que está mudando está dentro da programação divina, tudo.
tudo que a gente vê. Ah, mas Deus é injusto porque matou criancinha, matou idoso, matou isso. Não, não matou. Aquilo ali é uma regeneração, aquilo ali são espíritos que... Mas isso você já lê na Bíblia. Já lê na Bíblia. Você vai lá para o Apocalipse, você vai ler isso lá. Lê na Bíblia, Tá exatamente. É o que a gente faz. Por isso que é importante colocar, conforme você me colocou essa questão da metanoia, que eu não sabia, estou falando em público, que não sabia realmente, tive uma informação totalmente distorcida disso aí, mas como a gente não é de estar falando o que é, aprendi, hoje já vou defender de uma forma diferente, se vocês me permitirem. É fantástico. É fantástico, pode ter certeza disso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que pegar e ver o que é diferente. O que é diferente pode ser bom. Não é porque alguém me falaram uma coisa, como eu entendi muito diferente do que imaginei, do que eu queria entender, eu não falei nada. Hoje eu estou entendendo diferente. Perfeito. Então a 40ª Semana Espírita, ela vai acontecer... 46ª. 46ª Semana Espírita, ela vai acontecer de 2 a 8 de setembro. O tema é Evangelizar Sempre, de segunda a sábado, às 8 da noite. Segunda, quarta, sexta... Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Exatamente. Sábado e domingo às 10 da manhã. E durante a semana eu vou falando isso para vocês. Edson, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço muito a sua Eu vou até te convidar para voltar outras vezes aqui para a gente fazer um bate-papo. Vamos, a hora que você quiser. Porque falar de Deus, falar do Cristo é sempre muito muito importante. Ou talvez seja a coisa mais importante que a gente possa falar. Nós só temos que agradecer a você pela tua disponibilidade de botar o teu público nos ouvindo, e agradecemos também a participação da moça aí, né, que veio engrandecer o nosso momento aqui. Valeu, obrigado, meu irmão. Aguarda um pouquinho aí que você sai pela cozinha para poder voltar, tá? Tá ótimo. Que aqui quem sai pela cozinha. Isso, obrigado aí, André. André, deixa eu chamar aqui rapidamente o vereador Amorim, falando sobre a situação da água em Teresópolis. Vereador Amorim fala sobre a situação da água em Teresópolis. Depois eu volto, comento e aí a gente vai para o comercial. Pode soltar aí. É que o prefeito deu uma entrevista dizendo que ele não, porque ele não paga nada. Ele bota os outros para pagar. Que o executivo, ou seja, a prefeitura, o município de Teresópolis, pagaria essa despesa para dar para a SEDAI. Ou seja, se você recebe, senhor presidente, senhor vereador e vereadora, 300 e poucos milhões de despesa pela concessão da água, a SEDAI, não estou bem lembrada, mas é 100 e tantos milhões, quase 200 milhões para pagar para a SEDAI. Ainda deve, parece que 50 e tantos milhões tem dívida com a SEDAI. A prefeitura tem dívida com a SEDAI. Ou seja, quase 300 milhões de reais. Essa água foi comprada por quanto, afinal? Essa empresa? A prefeitura vai ficar com quantos milhões, afinal? Praticamente nada. E aí, senhor presidente, com todo respeito, a gente fica desconfiado. Fica desconfiado, senhor presidente. Como é que você vende a água de Teresópolis para uma empresa por 300 e poucos milhões e vai ter um gasto de quase 300 milhões? Pois é o que a gente falou a semana passada, dentro do que a gente falou a semana passada, no debates, né? Como é que você vai vender água? Vou botar em números redondos. 306 milhões, mas já existe uma dívida de 207 milhões. O Edson, cadê? Estão mandando aqui, cadê? Peraí que eu me perdi aqui. Que eu falei, perdi, sumiu daqui, já subiu. Subiu. Eu falei aqui com o doutor Inês e... Tá aqui. Elza Pacheco mandando um abraço para você. Tá lá em Cabo Frio vendo a gente. Como é que a água é vendida por 207 milhões? Daqui a pouco a vereadora Márcia vai me explicar isso. Como é que o governo vender a água por 306 milhões e 200 mil reais,
quando vai existir uma dívida de 206. Vão sobrar 99 milhões? Essa conta está estranha. Eu vou para o comercial, a gente volta já. Lembrando, Natal Supergás Brás já chegou. 2643-4497. Quando eu voltar, já volto com a vereadora Márcia Valentim.